E aí, gente, bem vocês? Bom, quero dividir uma palavra com você. Você que crê, você que não crê, escuta essa palavra que Deus vai falar com você, tá bom? Fica em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8. O título diz: Motivos de confiança e encorajamento. Diz assim, versículo 8: Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Eu quero dizer para você que me acompanha, deixa eu chegar bem pertinho, deixa eu só arrumar isso aqui para ficar um pouquinho mais alto. Quero falar com você que está passando por um momento difícil e acredita que não tem mais solução, não vê uma saída, perdeu as esperanças em tudo. Quem prometeu foi Deus, através da sua palavra. Isso aqui não é só um livro, isso aqui é a boca de Deus. Então você pode procurar aqui as promessas, você pode procurar direcionamento que você vai encontrar para todas as áreas da sua vida, certo? E eu quero dizer, nesse versículo aqui de 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 9, diz assim: perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. E sobre a questão que eu quero dividir com vocês. Nos últimos dias, eu tive 2 perdas significativas na minha vida. De 2 pessoas fantásticas que marcaram a minha vida de forma extraordinária. E eu fiquei sim abatida. Mas a Bíblia nos garante que a gente não vai ficar abatido. A gente pode até se abater, mas isso não vai nos destruir. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente vê pessoas que ficam em cima de uma cama, que fica à base de comprimidos, não consegue dar prosseguimento à vida, não consegue viver. E Deus, Ele garante aqui que você vai se abater, mas você não vai ser destruído. Você vai ficar perplexo. Eu fiquei perplexa com a notícia que eu recebi há mais ou menos 2 semanas e meia atrás. Fiquei perplexa, mas eu não fiquei todos os dias desanimada. Eu fiquei triste, eu fiquei, sofri a perda, doeu pra caramba, ainda tá doendo, mas Deus, Ele tem trazido o refrigério para nossa alma. Então eu quero que você pare e reflita sobre isso aqui. Às vezes as coisas não vai sair, não vai ser como você quer, mas vai ser como você precisa que elas sejam. Para que você tenha maturidade. Às vezes a gente pede tanta força para Deus, a gente pede maturidade para Deus, a gente pede sabedoria para Deus. Então Ele nos dá mecanismos, caminhos para que isso seja alcançado. Se eu peço sabedoria para Deus, Ele vai me colocar situações para eu desenvolver a sabedoria. Como lidar com aquele problema? Como eu estou lidando com o luto? O que eu estou fazendo para superar, para não ficar abatida, para não ficar destruída, para conseguir seguir em frente por mais difícil que seja? Porque você perder alguém que você gosta muito, dói. Quem já perdeu sabe do que eu estou falando. E num curto período de tempo, perder 2 pessoas é muito complicado, né? Então Deus, Ele tem dado forças, não só para mim, que sou uma amiga, mas também para a família. E isso é muito importante, entendeu? Muito importante. A nossa vida, ela precisa ter um propósito. Ela tem um propósito. E nós não podemos retardar esse propósito. Porque Deus, Ele chama. É como Ele fez com o rei Davi. Ele ungiu Davi, foi até a casa de Jessé. Ele não olhou a condição. Ele tentou olhar a condição, mas Deus falou para ele: não é nenhum desses. Tem mais algum? Vai buscar, porque a gente só vai sentar para comer quando ele chegar. Davi estava lá no campo,
cuidando das ovelhas, sendo preparado por Deus para cuidar de pessoas. Tá entendendo o tamanho do propósito? Davi foi ungido rei, um adolescente, mas ele teve um preparo até ele ficar maior, até ele alcançar a idade para assumir um trono, que é algo muito importante, algo muito sério. Então, Davi, ele teve esse período de preparação e nós também temos esse período de preparação. A Bíblia, ela fala sobre muitas coisas em parábolas. Se você pedir o discernimento de Deus para você entender aquilo que está escrito aqui, você vai ver que a Bíblia é o livro mais atual da face da terra. É o livro mais atual, porque as coisas que estão acontecendo hoje estão relatadas aqui. Momentos de dificuldade que nós vivemos, como perder alguém, ficar abatido, também está descrito aqui. Fala que a gente vai ser perseguido, sim, principalmente pela fé. Muitos vão vão zombar de você, vai falar que você, lá, vai o crentinho, te vê com uma Bíblia desse tamanho aqui na mão, vai falar, virou santo agora. Então, Deus, ele não vai desamparar. Você vai ser perseguido, mas você não vai ser desamparado. Você vai ficar perplexo, mas está escrito aqui, perplexos, mas não desanimados. Porque isso aqui não vai te desanimar, não vai te abater, entendeu? Somos atribulados. Tribulação, são momentos difíceis. Às vezes você está passando uma dificuldade em entender você mesmo, uma dificuldade aqui dentro, uma tribulação aqui dentro, aqui também. A gente pode usar vários exemplos de pessoas públicas, inclusive, que têm esse tipo de tribulação, mas por não conhecerem a palavra, por não conhecerem a Deus, ou até conhecerem, elas não lembram disso aqui. É a Bíblia quem garante. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. A gente fica triste, mas logo passa, porque Deus, ele dá o refrigério. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Tá entendendo o que é isso aqui? É a palavra que nos dá um norte do que fazer e como fazer. A Bíblia diz que a gente vai ser atribulado. Se Jesus foi, imagine nós. Imagine nós. A gente tem que parar para pensar. Muitos cristãos só lembram de Jesus quando o bicho pega, né? Quando tudo tá bem, poucos lembram dele. E assim, eu posso dizer que a pior coisa que um ser humano pode fazer é ignorar Jesus. É ignorar ele. Porque Jesus, ele é tão amigo. Ele é tão parceiro, sabe? E no momento que você tá dentro do seu quarto chorando, que ninguém tá te vendo, é ele que tá do seu lado. Só esperando você pedir para ele te ajudar. Então, quando o bicho pega, é fácil buscar Jesus. É fácil. E quando tá tudo bem. Por isso que muita gente acaba se enfiando em atribulações. Porque não dá a glória a quem deve dar glória. Se gloria. Tem uma passagem de Jeremias, se não me engano, que diz: se a gente se gloriar em alguma coisa, que seja em conhecer Jesus. Você conhece Jesus? Você sabe quem é Ele? Não estou falando o Jesus que a Bíblia te mostra só de ouvir falar. É o Jesus que a Bíblia mostra, o Jesus que se apresenta para você. Faz de você morada dele. Esse Jesus você conhece? Eu não estou falando que o Jesus que você conhece só de ler na Bíblia, não. É o Jesus da Bíblia se apresentando para você. Então, o dia que vocês que estão me vendo tiverem esse encontro, volta aqui para me contar.
porque vai ser o melhor dia da vida de vocês. Ele é amigo, ele é parceiro, ele é tudo o que a gente precisa. Tem o famoso Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu já ouvi esse versículo sendo pregado de uma forma muito bacana, sem perder o contexto bíblico, que é: o Senhor é meu pastor, eu tenho tudo o que preciso. É isso que significa nada me faltará. Eu tenho tudo o que preciso. Nem sempre Jesus vai me dar o que eu quero, porque de repente aquilo que eu quero não vai ser bom, mas Ele vai me dar tudo aquilo que eu preciso. Se eu precisar de força, pedir para Ele, pedir e dar-se-vos-á. É isso que Ele diz. Pede e recebe. Quem busca, encontra. Deus, Ele vai me dar. Se eu precisar de um consolo, como aconteceu recentemente, Ele vai me dar um consolo. Se eu precisar de força, Ele vai me dar força. Se eu precisar de uma roupa para vestir, Ele vai me dar condições para comprar, vai me ajudar. Se eu precisar de um alimento para comer, Ele vai me dar. Se Deus cuida dos passarinhos, imagina de nós, criação dele, onde Ele tem a digital. Porque o universo Ele criou na palavra. O ser humano, Ele colocou a mão. Pensa nisso. Deus te abençoe.